Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 41 anos e eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência como Mochebergel, como eu cheguei até esse lugar, e eu acho de suma importância poder compartilhar com outras pessoas, porque foi de suma importância na minha vida, foi de cura e foi de uma cura progressiva. Eu tenho até um momento, eu ainda estou me sentindo bem, me sentindo curada de muitas questões. Thaís, conte para nós como você conheceu o Mochebergel. Eu busquei no Google por ajuda e eu tinha como meta fazer constelação familiar. Isso era uma questão que me chamava muita atenção. Eu li, estudei o assunto, mas era muita informação. Então eu não tinha certeza se aquilo me ajudaria ou não, mas era a minha meta. E quando eu busquei por essa ajuda, apareceu uma Moché no Google, próximo ao local onde eu trabalho, onde eu resido. E isso tudo me chamou a atenção, principalmente porque ele frequenta o local onde eu trabalho. E, por sorte, ele esteve lá. E eu, no ápice do sofrimento, minhas palavras foram assim: Moché, eu busquei ajuda tal, ou seja, a constelação familiar, e você apareceu lá. Me ajuda, porque eu não estou aguentando mais. Foram essas palavras. E, de pronto, nós ficamos num lugar ali no meu trabalho e o meu chefe me perguntou o que está acontecendo, né? Eu falei, o problema é meu filho. Aí ele sorriu, olhou pra mim e falou, bom, você acha que é seu filho, né? E aí eu falei, na verdade, assim, o que me causa tanto desconforto é a situação com meu filho. Não é a minha relação, é o que eu sinto em relação ao meu filho. E ele falou, se Deus quiser eu posso te ajudar. Falou isso em hebraico, mas ele falou isso, que ele iria me ajudar. E eu fui acolhida naquele momento, eu me senti acolhida naquele momento. Existia alguém que ia me ajudar. Só que ele deixou claro para mim o quê? Que ele trabalha a constelação familiar, mas que a hipnoterapia, que eu não conhecia, poderia ser mais eficaz no meu caso. Porque se tratava não apenas de trazer o problema para a superfície, mas de tratá-lo, de curá-lo. E eu fiz. Antes da primeira consulta, qual era a sua visão do seu problema? E eu cheguei achando que o grande problema era meu filho. Não a relação com meu filho. A dor que eu senti em relação ao meu filho, de coisas que eu não fazia ideia o porquê. Porque olhando para o que eu vivia, eu não tinha motivos para ter problemas. Meu filho não me deu nenhum problema. O meu filho, muito pelo contrário, sempre me deu muitas alegrias. Eu tenho um filho adulto já. Só que os problemas continuavam sempre. E eu vim aqui para tratar. Tudo que eu tratei não tinha quase nada a ver com o meu filho ou nada a ver, né? Eu fui colocada de uma maneira a entender que tudo aquilo eram coisas que aconteciam comigo, com outras relações que estavam doentes e que nem sequer eu tinha ideia disso, que é justamente o que a hipnoterapia faz. Thaís, conte para nós qual era o sentimento em relação ao seu filho que te perturbava. Em relação ao meu filho, o meu medo era perda. Eu tinha medo de perda. Na minha fantasia, ele não voltaria para casa, ele morreria, ele sairia para uma festa e não voltaria. Eu perderia o meu filho. Isso aconteceu desde o início. Ele nasceu e
até hoje, até pouco tempo, que ele já tem 20 anos, eu tinha medo de perda. Ele ia para a escola, eu achava que eu não ia conseguir buscá-lo. Ele ia atravessar a rua, eu tinha certeza que ele ia morrer. Ele ficava doente, eu achava que daquilo ele não ia passar. Eu não estou falando doente internado, eu estou falando febre, tosse. Eu estou falando de um sofrimento insuportável. É o medo da perda de um filho, sem motivo aparente. Como se iniciou o processo de entendimento do seu problema para que depois viesse a cura? E aí, durante a sessão de hipnose, da hipnoterapia com Moshe, teve um momento muito especial e importante que fez com que muita coisa pudesse tomar o rumo para cura, para entendimento, que foi no momento do meu parto, em que nasceu o meu filho. Ali eu passei por uma cesárea, naquele momento do preparo, de tudo tá acontecendo, eu lembro de passar na minha cabeça, ai que loucura, nada, eles vão abrir minha barriga e eu não vou ter nada. Aqui eu não é possível que eu consiga ter um filho. Não porque eu não amasse o meu filho, eu já sentia amor, eu sentia mexer, eu sabia que existia uma criança, mas eu não me achava merecedora de ser mãe. Eu não achava que eu era capaz de colocar um ser na vida, um ser humano aqui. E aonde que a hipnoterapia me ajudou? Foi que durante uma sessão eu acessei isso e fui para um lugar conduzida pelo Moshe, né? Olhos fechados, relaxada, me percebendo o tempo todo, sabendo tudo o que estava acontecendo. Em nenhum momento eu me perdi de mim, eu estava ali o tempo todo e sendo conduzida e tudo, só que acessar o subconsciente é uma coisa que eu não conhecia. Então eu fui para acessar esse lugar onde eu acessei abandono, falta e aquele desespero todo de não merecimento, quando eu ainda era uma criança. E aí eu consegui entender o porquê eu não me achava merecedora de ser mãe, de colocar uma vida, porque se eu fui invalidada, se eu não tive acolhimento, como eu poderia dar acolhimento ao meu filho? E aí foi muito pelo contrário. Hoje, o que me fez mãe foi justamente querer dar o acolhimento, fazer tudo o que eu não tive, só que com dor. Porque a dor estava lá, a dor não estava aqui. Como eram as sensações que você sentia fisicamente e mentalmente em relação ao seu problema? E quando eu falo do medo da perda, eu falo... O medo fica muito solto nessa história. Eu tô dizendo de desespero e eu tô falando de síndrome do pânico. Eu tive pânico, crises de pânico, sudorese, taquicardia, vômito, dor de barriga. E não é uma vez ou outra, todas as vezes. Imagina um jovem, que meu filho é jovem. Por quantas vezes eu fiquei sem dormir? Mas sem dormir o tempo inteiro e com crise de pânico. Não era sem dormir assistindo uma série ou saindo com amigos, não. Era sem dormir, em desespero, em pânico, sozinha de madrugada. Tipo isso. Que é onde você sente exatamente a dor. Que é você com dor e sozinha. O que ocorreu após a primeira sessão? E aí o mais importante e interessante de tudo foi que logo depois da primeira sessão eu entrei em contato com todos esses medos. Ou seja, meu filho saiu por muitas horas, de várias maneiras possíveis. Então ele não esteve em casa, não tive contato.
E eu não experimentei da angústia e da dor de barriga, da taquicardia, daquele mal-estar, que só quem teve crise de pânico sabe o que é. O desespero de estar sozinha com a sua dor. Eu não tive. Acho importante e até engraçado relatar. Eu coloquei o fone de ouvido para conversar com uma amiga, estava em ligação, fazendo algumas outras coisas. E eu estava num momento de relaxamento tão grande que eu dormi durante uma ligação com a minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas. A constelação familiar foi utilizada juntamente com a hipnoterapia? E aí o que eu vim buscar o tempo todo na minha mente estava a constelação familiar. E foi exatamente o que eu fiz quase todo o processo. Ele usou as técnicas da constelação familiar, que foi muito importante para tudo que eu fiz aqui. Só que a constelação familiar foi reorganizar as pessoas da minha família, qual o lugar que eu ocupava na minha família, o que o meu filho ocupava na minha família. Então cada pessoa tomou sua posição, né? Eu no meu lugar de mãe ou de filha e todo o resto da minha família. Só que tudo isso foi alinhado e curado através da hipnoterapia, porque existia uma questão a ser organizada, e a hipnoterapia fez a cura e a organização de tudo isso que estava disfuncional, que estava causando a angústia, o desespero, a falta de pertencimento, então, e aquela sensação de não merecer, de não merecimento. Thaís, conte para nós, quanto tempo durou o seu tratamento? O que é importante é que o processo aconteceu em 5 semanas. Uma vez por semana eu passava pelo processo. Durava 1 hora, 2 horas, mais ou menos. Mas o importante é que é eficaz. O importante é que cura. O importante é que em 1 mês você consegue organizar e parar de sentir aquela dor que de repente você cuida há anos numa terapia. Ou que de repente você não crê que aquilo possa mudar. Porque você não conhece. Eu também não conhecia. Eu também tinha os meus preconceitos. Como você acha que é uma maneira fantasiosa de lidar com a dor. E não é. Eu passei por um processo e eu percebi cura. E foram apenas 5 sessões que levou 1 mês e meio de tratamento. Thaís, qual a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas através deste depoimento? Passando pelo processo que eu passei, eu gostaria de poder também ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudada. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem se dar uma chance, assim como eu me dei a chance. E este depoimento, eu nada mais estou fazendo como forma de gratidão por agora poder viver de maneira confortável, sem dor, sem peso, passar pela vida sem aquele desgaste que antes eu não entendia. Então você que está vivendo uma dor desse tamanho, uma dor que você fala, isso é besteira, aquela coisa que eu quero olhar, eu quero ver, como pode, isso é mágica? Não, não é mágica, porque existe uma pessoa como o Moshe para te dar toda a possibilidade de você mesmo acessar. Você vai olhar para as suas dores, você vai acessar aonde estão as suas questões, só que sozinho a gente não consegue. Você precisa de ajuda, como eu também precisei. Então,
É um comprometimento que uma mulher tem. E eu acho que você poderia se comprometer a se ajudar, a se dar essa chance. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, a chance de você ficar bem é muito, muito maior do que você possa imaginar. Então, se você está assistindo até agora, até o final desse vídeo, eu gostaria muito de te convidar a passar por uma experiência como a que eu tive. Uma experiência tão valiosa e tão... é um acolhimento, é muito além do que você pode imaginar. Eu também não acreditava. Eu também não tinha conhecimento do que era a hipnoterapia. Só que é cura, só que é viver em paz. Então eu te convido, vem fazer um tratamento como o que eu fiz. Você vai ter ideia do que é viver uma vida como a que eu vivo hoje, que é tendo as mesmas questões, passando pela mesma questão, só que é sem aquela dor e aquele peso que eu tinha antes. Vem fazer isso por você. Vai ser muito especial. A hipnose é usada como uma ferramenta terapêutica há décadas no Brasil, Estados Unidos e muitos outros países. E é reconhecida como um tratamento alternativo eficaz para lidar com diversas desordens psíquicas. Liberte-se de seus bloqueios, medos, traumas e fobias e tenha mais qualidade de vida. Você merece.